Escute só isso. Eu não gosto de ler. Leitura não é pra mim. Eu leio, mas eu não entendo nada. Eu até começo, mas eu nunca consigo terminar um livro. Eu só leio quando eu preciso, mas eu queria ler mais. Se você já pensou ou já disse alguma dessas frases, fique aí que esse vídeo é pra você. Oi, gente, meu nome é Renata, sejam muito bem-vindos ao Contos, Crônicas e Outras Leituras. E essas frases que vocês ouviram, eu escuto muito nas minhas salas de aula, muito. Toda vez que eu faço uma proposta de leitura em sala, eu escuto muito essas frases. E hoje eu vim aqui dividir com vocês algumas sugestões que têm funcionado bastante com os meus alunos em sala e que eu acredito que vai ajudar vocês também, que se encontram aí nessa situação, tá? Quando o hábito de leitura ele não é desenvolvido na infância, no núcleo familiar, o primeiro contato que a gente acaba tendo com os livros é na escola. E a exceção da leitura na infância, na primeira infância, né, que é uma leitura coletiva, a gente só vai ter o contato pessoal mesmo com o livro lá no início da pré-adolescência. E os livros que são sugeridos na escola, eles têm um caráter informativo, né? Eles vão trazer ali algumas questões informativas. Então a gente não tem opção de escolher qual livro que a gente vai trabalhar. Essas sugestões já vêm propostas pela escola. E isso faz com que muita gente crie uma verdadeira aversão pela leitura, com que muita gente realmente se afaste de leitura, porque não gostou do gênero, não gostou da linguagem, né? Então a primeira sugestão que eu costumo dar aos meus alunos é a seguinte: quando você for pensar em um livro, você tem que pensar em algo que vai lhe dar prazer. A leitura para você tem que ser algo prazeroso. Então, pense em que tipo de filme você gosta de assistir. Se você gosta de romance, provavelmente você vai se interessar muito mais pelos livros de romance. Se você gosta de drama, é possível que os livros que venham a te interessar sejam livros de drama. Se você gosta de suspense, é bom você começar a procurar livros de suspense. Então, pensar no tipo de filme que você gosta de assistir, eu acredito que ajude bastante a você entender que tipo de livro vai te afeiçoar, vai te prender, vai te estimular na leitura. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: comece a ler livros menores, livros com histórias mais sucintas. Você pode começar por um conto. Eu gosto muito de contos. Os contos são histórias menores, com um número menor de personagens. No geral, a gente tem ali apenas um acontecimento central, né, circulando. Você não vai ter várias histórias paralelas acontecendo no conto. Então, você tem uma história central ali acontecendo, que vai se desenvolver. E eles são mais curtos, eles são mais curtinhos. Então, a gente tem o início, o meio e o fim de maneira mais rápida. E isso faz com que você, né, consiga entender a história inteira, com que você tenha mais facilidade para compreender toda a história. Então, começar com um conto seria a minha segunda dica. Ou com histórias mais curtas mesmo, ainda que sejam romances, mas que sejam histórias curtas, histórias mais sucintas, tá? A minha terceira dica seria: siga canais de literatura. Hoje o YouTube tem uma gama enorme de booktubers, de pessoas que estão trabalhando com literatura, que estão falando de livro, que estão trazendo resenhas de livro. Então, antes de começar a ler o livro, você tem a opção de saber sobre que assunto aquele livro vai tratar, sobre qual a história que aquele livro vai desenvolver, como é que aquilo vai se desenrolar, vai se desenvolver, se você vai realmente gostar daquele conteúdo. Então, seguir canais de literatura, você ter amigos leitores, você conversar, se envolver em grupos de leitura, isso vai te ajudar bastante a criar o hábito de ler, né? Você vai estar cercado, você vai estar envolvido com pessoas que leem. E isso, com certeza, vai te ajudar bastante a desenvolver esse comportamento de leitor. A minha quarta dica está muito próxima dessa terceira dica. Charles Dickens diz no livro O Poder do Hábito que para a gente transformar um comportamento no hábito, a gente precisa fazer com que aquilo seja cotidiano, seja uma rotina na nossa vida, né? Como tomar banho, escovar os dentes. Então, para que a gente transforme o comportamento no hábito, a gente precisa fazer com que esse comportamento se torne uma rotina na nossa vida. Então, assim, a minha quarta dica está muito ligada a você poder separar um tempo para a leitura. Não precisa ser muito tempo, pode ser 20, 30, 40 minutos por dia, não tem problema, mas separe aquele tempo, de preferência no mesmo horário. Já que todos os dias, no mesmo horário, você vai repetindo aquele comportamento, é bem mais fácil ele se tornar um hábito. Então, se você separa um tempo para ler, pode ser antes de dormir, pode ser quando você acordar, pode ser no ônibus, quando você estiver indo para a escola, para a faculdade, para o trabalho, enfim, você separa um momento para a leitura e você vai perceber que depois de um tempo, depois de 20, 30 dias, você já vai estar condicionado a fazer aquilo. Então, aquele momento, você já vai estar, seu cérebro já vai estar condicionado a estar lendo.
E a minha quinta e última dica é: visite uma livraria, escolha livros, escolha esse ambiente. Hoje a gente tem a facilidade de sentar, tem algumas livrarias que tem café, então a gente já tem a facilidade de chegar naquele ambiente, de sentar, de tomar um café, de tomar um suco, de ler um pouco um livro, folhear um livro, escolher o livro que a gente vai ler. Então esteja naquele ambiente, frequente um ambiente de livraria, passe um tempo, gaste um tempo ali dentro, pegando nos livros, lendo sinopse, tenha contato com os livros, se aproxime dele. Essa seria a minha quinta e última dica. E eu tenho certeza que se você colocar todas essas dicas em prática, vai ficar muito mais fácil você se tornar um leitor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve aqui que ajuda bastante a gente na divulgação e volta aqui para me contar nos comentários se funcionou para você. Beijo e até o próximo vídeo.